Estou aqui com a Marisa Diniz Graça, que é nutricionista. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Viu? Vamos falar sobre açúcares e adoçantes. Aí você fala, açúcares no plural? Não tem um tipo só de açúcar, não. São vários. São vários. E cada um com um benefício ou com um malefício gigante para nossa saúde, né? Com certeza, bastante. Vamos começar com aqui, o primeiro, que é o açúcar refinado. Ele é o mais refinado de todos, É o mais né? refinado de todos. O açúcar, ele passa por um processo, porque a cana-de-açúcar, ela é escura. E aí ele passa por um processo físico, químico, adicionado cal. E então ele sai assim, no primeiro processo, o açúcar cristal. Quem mais usa é a indústria, né? Devido ao valor. E aí depois vem para esse daqui, que a gente está acostumado com açúcar de mesa, né? Mas o para refinado. chegar, o açúcar refinado, o açúcar de mesa, ele já passou por um processo tão grande e cada vez mais a gente tem produtos químicos nele, né? Para aumentar, né? Para aumentar a produtividade dele e o clareamento. Então você perde muitos nutrientes nesse processo. Então qual seria assim a melhor opção? Esse açúcar é o açúcar mascavo. Esse seria o mais bruto, natural. que é a partir do melado de cana. Ele não passa por nenhum processo. A única coisa que tem que tomar cuidado com esse açúcar é assim, é no armazenamento, porque tem estudos também que assim, ele produz fungos e algumas toxinas. Ele embolora. Ele embolora. Então, se você for usar para uma determinada receita, evita de comprar um pacote muito grande, de armazenar por muito tempo. Pode guardar em geladeira ou ele puxa a umidade? Ele puxa a umidade. O melhor é deixar num armário, num pote bem fechado. O ideal é nunca guardar na geladeira. Então, assim, para usar, porque esse é o equivalente ao nosso arroz integral, ao trigo, quando a gente usa, não tem o processo do refino, tá? Aí aqui a gente já tem, vamos passar ele aqui, ó. Aqui, ó, do lado de cá. Esse daqui é o açúcar demerara. Ele é um processo, o açúcar demerara é aquele mascavo com um processo mais leve, mas ele mantém todo o cálcio, o complexo B, ele mantém todas as características dele de sais e de vitaminas e sais minerais. Tem muita gente que fala que o açúcar mascavo, que é o escurinho, que ele modifica o sabor dos alimentos. Já o demerara, a gente sente isso já não sente, nada, né? É melhor. Para você adoçar um cafezinho, por exemplo, porque o açúcar mascavo as pessoas estranham. Eu gosto do café com açúcar mascavo. Até um pedacinho de rapadura, quando a gente joga para adoçar, fica gostoso. Né? Fica, na realidade, é o primeiro processo do açúcar, do processo da cana, é aquele ali. Depois passa para esse, mas esse aqui ele mantém. Na opção, assim, a melhor escolha ficaria entre o mascavo e o demerara, tá? Para adoçar. Depois a gente tem aqui do lado este outro, que é o açúcar orgânico. Isso, esse açúcar orgânico, na realidade, ele é assim, tanto desde o plantio na fase agrícola até o processo, ele tem um mínimo de produto químico, já não tem quase nada. E tem até uma certificação internacional. Agora, gente, todo mundo fala assim, mas orgânico é caro por quê? Porque para conseguir esse selo de orgânico é muito difícil. É difícil. Num raio, eu conheço o Bacite. O Bacite é um grande produtor orgânico. Num raio, gente, de 5 quilômetros do sítio ou da fazenda, você tem que ter os seus vizinhos que também façam uso de orgânicos. Uso de orgânicos, porque senão contamina o solo, contamina o lençol freático, estraga a vida dos vizinhos, com certeza. Por isso que às vezes... Mas hoje já não estão tão caros os produtos orgânicos. Comparando hoje já consegue. O açúcar orgânico ao açúcar refinado, esse é bem mais comparação, barato. Realmente, né? esse é bem mais barato. Então, assim, usar pouco, né? Assim, o ideal é não usar muito açúcar, né? Que a gente fala, evitar, entendeu? Assim, não dá para criança que não acostume, né? As papilas gustativas. E aí a pessoa vai consumindo pouco, não precisa consumir tanto, é só um pouquinho, né? Aqui a gente tem açúcar cristal, depois no processo de refinamento a gente chega ao açúcar cristal. Primeiro vem o açúcar mascavo, aí depois vem o processo, depois cristal, o demerara e o refinado, que é o último, que passa por vários processos. Mas também tem química aqui em grande quantidade, também né? Tem sim, esse daqui é o primeiro. Que esse aqui quem mais usa é a indústria, né? Por causa de volume, né? Aí para o consumidor final vem esse daqui, o refinado. que é o açúcar refinado, isso. Agora, quando o assunto é adoçante, as coisas parecem que se complicam mais. Isso, porque a gente tem uma variedade grande no mercado. E eu acho que tem muita gente que também não sabe o porquê que quando lê, se fala assim, aspartame, a gente lê a embalagem, quantidade máxima de X. O aspartame é controverso em relação à quantidade. Assim, é o que eu falo, não conheço ninguém que fala assim, morreu porque consumiu muito adoçante. Na realidade, são vários fatores. Existem estudos que podem levar ao Alzheimer,
algumas outras patologias, não o único. Aspartame. O aspartame, né, que é o mais estudado, assim, que é o mais complicado. Porque na realidade, esse é a sacarina, aspartame, ele está aqui. E o problema, assim, gente, está na quantidade. Você tem um limite que você pode usar. O problema é quando a pessoa esguicha, né? Quantas gotinhas? Nossa, ela nem conta. Eu falo, tá, pera lá. Então, assim, é muito complicado em relação a isso. O aspartame não pode ser usado para pacientes grávidas e o nosso organismo, ele não reconhece o sabor do adoçante. Este que é o problema, principalmente o aspartame. Então, o que a gente fala, se coisa diet ou coisa light fizesse alguém emagrecer, nós não teríamos obeso no mundo. Então, toma cuidado com o uso do adoçante, achando que você pode consumir indiscriminadamente, porque não vai te fazer emagrecer tanto. Mas é verdade que existe o efeito rebote, quer dizer, você come adoçante, seu cérebro sente a falta do açúcar, não reconhece isso, e você vai comer um monte de açúcar. E vai comer um monte, depois, porque assim, por exemplo, se você consome alguma coisa que tem muito aspartame, 2 horas depois o seu organismo ele vai pedir. Ele vai falar assim, porque não chegou a resposta, o cérebro não mandou, chegou no intestino alguma coisa doce. Mas não é o açúcar, a sacarose que a gente está acostumado, ou a frutose que é do açúcar. A sacarose, que é da cana-de-açúcar, o nosso organismo reconhece. A frutose, que é da fruta também, a galactose, que é do leite. Agora, esses daqui são produtos químicos, né? O mesmo vale aqui para a sacarina? A sacarina também é muito complicado, principalmente para paciente hipertenso. A sacarina sozinha, ela é difícil você ter. Geralmente ela vem junto com o ciclamato. Então o gestante não pode e nem o hipertenso, porque vai acabar aumentando a pressão. E aí o hipertenso acha, eu estou tomando adoçante, mais barato, é melhor, tem esse problema, gente. Quando a pessoa vai no supermercado e ela não sabe, às vezes, por questões financeiras, ela vai no mais barato. E aí ela vai ficar hipertensa devido ao muito uso do adoçante. Esse que é o problema. E aí você fala, mas não é só o sódio que pode dar hipertensão? Não é só a sacarina e o ciclamato, né? Inclusive a sacarina sódica, né? Que é usado. É um tipo de sal, que é um tipo de sal que é adicionado nesse, e é um derivado do petróleo, né? Se a gente for ver, ele foi descoberto há muito tempo. Então, assim, usa pouco, mas tem gente, Kátia, que fala assim, mas eu adoro o sabor do adoçante, eu gosto. No sabor do adoçante, não consegue tomar café sem o sabor. Tem pessoas que gostam, que acostumou, né, há tanto tempo a usar só adoçante. Então, assim, usa pouco, não usa muito, com moderação. A gente vai falar da sucralose. Você falou que a sucralose é um derivado da cana-de-açúcar. Não, a sucralose é da molécula de cloro. A sucralose esse daqui a gente pode usar, assim, é o único que a gente deixa para gestante usar. Mas ele traz algum malefício? Tudo certo, porque é molécula de cloro, para quem tem hipotiroidismo, ele pode prejudicar, pode prejudicar. Mas assim, para aquela gestante que está com diabetes gestacional, é a única opção que eu tenho. Você tem que ponderar pontual, ônus e bônus, né? Para usar naquele momento, entendeu? Então, assim, é a sucralose, na linha dos adoçantes. Depois nós temos o stevia, que é um natural. Mas o stevia deixa um pouco de resíduo, né? Isso que as pessoas não gostam. Gruda na garganta, que é uma coisa, né? O stevia. Essas pessoas reclamam um pouquinho, mas assim, de todos, seria assim, o menos pior. Menos pior porque que é uma planta, né, que é usada como adoçante. De toda a linha, assim, mas é que as pessoas reclamam mesmo do sabor residual, tá? Agora, a sucralose, eu bem li na embalagem, que tem mania de ler embalagem, e dessa marca mesmo, escrito assim, derivado da cana-de-açúcar. Eu falei, derivado da cana-de-açúcar, então é um tipo de açúcar? Sim, então, também é. Mas misturado. Mais misturado, eles adicionam. Mas cuidado com o que está na embalagem. Está escrito na embalagem que é derivado da cana-de-açúcar? Tá, então precisa tomar cuidado. Porque, gente, tudo bem, pode ser um derivado, mas o que mais a gente tem agregado a essa Teve uma época que básica. o stevia, assim, teve uma embalagem, né, de um stevia que vinha... Ele era, na realidade, era a sacarina acrescentado com a stevia. Eu lembro que era uma mistura. Você lembra? E aí, o nosso órgão, né, regulador, falou, não, tem que tirar todas as embalagens do mercado. Ele era um combinado, Era um combinado. Só que, gente, a pessoa está no supermercado, ela não sabe. Você não e vai aí, pegar pra a ler, empresa foi obrigada a recolher todas as embalagens e a mudar o rótulo. Então, tem que tomar cuidado, porque ele era adicionado com stevia. Só que stevia vinha numa letra muito maior. E aí, a pessoa acaba se confundindo, porque a sucralose, na realidade, é de um outro derivado. E aí tem o açúcar light, que também é outra coisa. Ele é light mesmo? Na realidade, o açúcar light é um açúcar refinado misturado com adoçante, com ciclamato e com a sacarina. então São 3. Não é bom. Não é bom. Ele adoça menos, por isso que a pessoa fala que ela tem que colocar menos. Você usa um monte, açúcar light, açúcar magro, dá uma lida na embalagem. Ela vai vir açúcar refinado mais 2 tipos de adoçantes. Então, na verdade, o açúcar light, ele tem
Um o terço lado desse maléfico do açúcar refinado, Sim. com o lado maléfico daqueles dois adoçantes também. Então quer dizer, o que a indústria fala. E a pessoa, às vezes, ela usa menos, às vezes dá para usar numa receita de bolo. Então ele é triplamente ruim? Ele pega o que há de pior de três ingredientes, né? Uhum, sim. Se for pensar, e a pessoa pensa que é açúcar light, que é o açúcar magro, né? E acaba consumindo. Então, o ideal, gente, é consumir pouco açúcar, né? Não tem como achar que é dependente. Aos poucos, quando você faz uma reeducação alimentar, você consegue modular esse organismo e a pessoa não consegue mais. Por exemplo, eu não consumo nenhum desses. Você não come nada de açúcar? Nada, nem um grão. Que Café inveja sem açúcar, e nada. sorvete? Muito pouco. Muito sorvete pouco. uma vez. Mas eu digo, de adicionar o açúcar no suco, nunca. Nem no café, nem no chá. Porque a molécula de glicose, ela compete com a camomila. Se você faz um chá de camomila e você adiciona o açúcar, quando chegar no intestino, a glicose passa primeiro. E aí os benefícios da camomila, por exemplo, são eliminados. Entendeu? Então, assim, eu quero sentir o gosto do café. Eu gosto de café, mas é café totalmente sem açúcar e sem adoçante. Mas a gente tem um vício por açúcar, né? Tem. Isso já vem desde a infância. Mas você consegue modular. Você consegue modular, por exemplo, com a canela. Lembra que eu falei da outra vez? Os 44 nutrientes, gente. Zinco, selênio, cálcio, o vanádio, o cromo. E são alimentos que você coloca e aos poucos você fala... Nossa, realmente, eu não tiro o açúcar 100%. A pessoa chega e fala, quanto você consome em uma xicrinha de café? Uma colher. Aí eu falo, então tá bom, a partir de amanhã metade, daqui uma semana você vai diminuindo um quarto, até a pessoa voltar depois de 2 meses, né, de acompanhamento. Não acredito, eu estou tomando café sem açúcar. E volta. Gente, porque não adianta. E são as papilas gustativas, são 21 dias. Não é de um dia para o outro que a gente consegue tirar totalmente. E aos poucos a pessoa fala assim, olha, realmente eu estou colocando menos. E assim vai, e assim consegue. Hoje a gente tem o açúcar de coco. É uma novidade no mercado, estudos ainda estão surgindo, mas assim, a princípio é bom. É bom. Por quê? Devido ao índice glicêmico, sim. Ele tem uma coisa chamada triglicérides de cadeia média, que no intestino ele vai ter uma ação bem eficiente, entendeu? Assim, se você fizer um bolo com este açúcar ou com açúcar de coco... Com refinado ou de coco. Isso, você vai ficar... Se você comer com isso aqui, você vai ficar com fome mais tempo. Tá. Entendeu? E com açúcar de coco, ele vai prolongar um pouquinho a absorção. Mas tem aqueles benefícios da gordura de coco que são muito estudados, que aceleram o metabolismo e tudo mais. Isso, é. Mas a gente tem no açúcar de coco também? Tem os benefícios, sim. Você tem o complexo B, você tem o cálcio, você tem tudo. O único problema, assim, não usar muito, né? Mas nada a gente pode usar muito, Nada pode usar muito. Põe assim um pouquinho. O problema do açúcar de coco é que ele está muito caro, né? Cento e tantos, né? Está R$120 o quilo, um pacotinho de 100 gramas. Gente, é 12 é caro, né? É caro, ele está caro. Isso não dá para entender, porque a gente mora no Brasil. A quantidade de coco que tem, qualquer canto que você planta coco, dá coco. É o processo. Tudo bem, ainda a palmeira que você retira, você da palmeira, dizendo, né? Isso, não é do coco mesmo, era da seiva, da palmeira. Mas é um país que nós temos muito, né? Então, assim, usar com parcimônia tudo, mas... Vou provar esse vai açúcar provar? de coco. Então tá. Vou ver que gosto tem esse açúcar de coco. Quer provar também? Quero. Vou provar. Eu provei uma vez no congresso. E dessa marca aqui. Vixe, é bom, mas é doce, hein? Muito doce. Pra mim, demais, né? Eu que não consumo nada. É muito doce. Muito. E eu que como açúcar, é doce. É muito doce, realmente. Gente, parece que você tá com... Rapadura, né? Rapadura melado puro. Ou uma colher de... Olha, gente, isso daí pra uma xícara de café, acho que você põe algumas, assim, graminhas. Uma assim. isca. Eu coloquei uma pontinha assim da colher. É muito doce, é muito. E parece que quando vai descendo na garganta, você vai sentindo mais açúcar ainda, né? Pra mim, pro meu paladar, isso aqui é um absurdo, porque eu não estou acostumada, né? Eu que tô achando doce, imagina. Tô achando doce. Gente, eu peguei uma pontinha da colher de chá. Parece que você coloca uma colher de sopa de leite condensado na boca. Então, por isso que é para usar pouco. Forte. Primeiro que ele é caro, então eu tenho vontade de usar pouco, porque, né, aí a gente consegue usar mais. O que mais que a gente tem para falar? Em relação ao adoçante, tem alguns estudos, o adoçante em pó ou líquido. Em pó, às vezes ele pode atrapalhar a absorção do ferro. Então, ele é pior do que o líquido? Sim, não é que ele é pior. Alguns estudos que eu tenho acompanhado dizem que na absorção do ferro ele acaba interferindo. Então a pessoa às vezes desenvolve uma anemia. Não sabe por quê, né? Muito adoçante. E você vai
ligar uma coisa com a outra? Gente, não vai ligar. Esse que é o interessante da nutrição, né? Da nutrigenômica que a gente fala. Qual a matéria-prima que você está colocando? O que você está consumindo que está contribuindo para as doenças? E a gente já viu estudos também que falam que a mãe que come açúcar demais está grávida, seu filho já nasce viciado no açúcar. Viciado no açúcar. Assim como viciado em outras drogas, né? Gente, até 2 anos de idade não tem que dar nada de açúcar para criança. Nem mel, né? Nada, nem mel, não tem como. Eu falar, uma criança de 4 anos, a criança é chocolatra. Gente, isso não existe, não existe. A criança, primeiro ela nasce, ela não sabe o sabor. Lógico, ela tem um reflexo. Você colocar alguma coisinha amarga na boca dela, ela é o reflexo amargo do azedo. Mas não que tenha que dar açúcar, acrescentar açúcar na mamadeira. Isso nunca, né? Ainda a mamadeira engrossada e cheia de achocolatado e açúcar, né? Achocolatado, pega o achocolatado que você tem em casa, olha o rótulo, o primeiro ingrediente, açúcar. E o que aparece primeiro que tem maior quantidade. Tem maior quantidade, né? Entendeu? Então você acostuma, depois para você tirar isso da criança, gente, a concorrência é desleal, ele não vai querer, né, uma maçã, então assim, é muito, muito complicado. Bom, começa a adoçar, eu estava falando ontem com a Conceição Trucon, com tâmara. Sim. A tâmara é tão doce. Dá pra você fazer tanta coisa. Ontem a gente fez aqui um creme de leite vivo. Menina, eu nunca comi um negócio tão bom na minha vida. Muito gostoso. Maravilhoso, com linhaça. É um negócio tão gostoso. Aí você fala, você vê como às vezes a gente vai no mais fácil, que é o açúcar? Porque a gente não tem ideia do que pode ser feito. E tem tantas substituições, gente, que dá pra fazer, sabe? E é gostoso. E aí vem o emagrecimento, vem a saúde, vem os sintomas melhoram. Este que é o problema, que as pessoas estão tão acostumadas a se sentir mal, que acham que isso não é normal. É normal ter enxaqueca, é normal ter azia, é normal ter alergia, rinite alérgica. Não é normal. O normal seria não ter nada disso. Não ter nada disso. Então, vamos observar a matéria-prima que nós estamos colocando para dentro do nosso organismo, que pode ser a encrenca da nossa vida. Tudo bem. Você fala assim, não consigo tirar uma sobremesa. Mas não vai comer a sobremesa todo dia. Não vai comer o açúcar todo dia. Deixa para um dia ou outro, Sim, mas aí que está. A quantidade, Kátia, que eu falo, é um pedacinho. Tem um pudim, gente, eu brinco, né, com meus filhos, ele não vai pular do 7º andar, ele não vai voar. Tá aí, é um pedacinho pequenininho, pronto, entendeu? Não precisa comer uma travessa inteira. Assim, o importante é isso, é a quantidade, é você saber o que você pode, o horário, e assim vai. Quando você modula, não tem problema. Olha, tem muitas perguntas chegando. Dá tempo para você mandar suas perguntas ainda. É só você mandar no Twitter, #Gazeta Mulheres. Olha, a Sandra diz o seguinte: qual é o açúcar mais saudável sem ser o mascavo? Demerara, orgânico, estévia ou sucralose? Então, em termos de açúcar, Sandra, é o demerara. E nós temos hoje o demerara orgânico. Super tranquilo. Esse seria o melhor, né? Esse seria o melhor. Agora, o estévia ou sucralose já entra na categoria dos adoçantes. Eu ficaria, se você estiver procurando um adoçante, o estévia. O estévia seria o melhor por adoçante. Por adoçante. Como açúcar, o demerara e, de preferência, o demerara orgânico que também. A gente já encontra em vários supermercados. Está super fácil. Está mais fácil. Vamos ver. Um beijo, viu, Sandra? Mais uma pergunta. Ailton, é verdade que adoçante aumenta a pressão? Ailton, aumenta aqueles que eu te falei, o ciclamato adicionado com a sacarina, que é, né, a sacarina sódica e o ciclamato. Esse daí, para quem é hipertenso ou para quem não quer ficar hipertenso, é bom evitar. E, gente, é importante pensar nisso, para quem não quer ficar hipertenso. Porque se você tem casos de hipertensos na família, a gente já tem ali uma certa tendência. Com certeza. Então, evitar, Ailton. Então, Ailton esquece, de preferência, esses 2 tipos de adoçantes, né? Um beijo, Ailton. Vamos ver mais um? Sara, é verdade que adoçante pode afetar a mente? Então, Sara, ela já deve ter lido alguma coisa. É o aspartame, de problemas assim de memória, de esquecimento. Foi o que falei, não dá para provar, mas a gente tem alguns estudos e estatísticos que as pessoas que consumiram adoçante, o aspartame ao longo da vida, alguma degeneração pode vir a ter. Quer dizer, se a pessoa tem uma tendência genética a desenvolver o Alzheimer, que desenvolveria aos 90 anos, consumindo alimentos como este e outros, a gente pode antecipar o aparecimento da doença, né? Porque são coisas, você concorda comigo, que são coisas novas, assim, recentes, assim, que de 40, 35 anos para cá que está consumindo. E essas pessoas estão envelhecendo com algumas doenças que antes não tinha tanto. Então, se associa o consumo disso com algumas determinadas doenças.
Obviamente que a gente não vai querer pagar para ver, né? Não, eu não. Então, Sara, é melhor a gente evitar. Evitar o adoçante. Melhor E o adoçante, coisa. você vai usar o adoçante para quê? Para processo de emagrecimento? Não faz sentido, né? Há controvérsias, você não vai emagrecer. Já antecipo, não adianta você querer consumir assim, tudo diet. O adoçante é para quem tem alguma patologia, uma diabetes. Aquele que toma insulina, eu sou obrigada a usar o adoçante. Entendeu? Mas só no processo saída, né? de emagrecimento, não. Então, Não vale a Sara, pena. preferencialmente esquece o adoçante. Um beijo para você. Aninha, adoçante aumenta os riscos de câncer? Então, Aninha, foi que nós falamos. Nunca vimos assim uma pessoa falar assim, nossa, ela desenvolveu câncer porque ela usou adoçante a vida toda. É todo um conjunto que, assim, se puder evitar o uso disso, é melhor. Não é pontual, não tem como provar pontual. Tem alguns alimentos que a gente sabe que tem maior incidência. O adoçante eu não posso dizer 100%, mas é bom evitar. Né? Quais alimentos que já se sabe que tem uma certa, dá uma certa tendência? Os embutidos, né? Os embutidos, né? Churrasco, né? O churrasco, carvão, o benzopireno, né? Com a queima do carvão, o nitrito e o nitrato que tem nos embutidos, no peito de peru, que muita gente pensa que é muito que saudável, é light, né? Que é light, ele acaba na mucosa do estômago, mas isso daí é estudo mesmo. Você pode ir pegar as pessoas que tiveram câncer de esôfago e câncer de estômago, qual foi a sua alimentação nos últimos 15 anos. E aí você faz tudo. Frios, embutidos, 3 vezes por semana. Porque isso aí, Kátia, coisas que nós não tínhamos antes. Os nossos avós não tinham nada disso. Eu falo, então, né? eu tenho quase 50 anos, nós crescemos tendo isso daí uma vez por mês. Era assim, no dia que a mãe ia fazer uma lasanha, lá, né? fazer um lanche. E hoje você tem nas casas de segunda a domingo. Até, pelo menos a minha mãe fazia isso e a gente tem esse hábito em casa. Fazia iogurte em casa, Sim. muitas vezes fazia os queijos em casa também. Hoje tudo tem uma quantidade muito grande de sódio e conservante, né? Não, gente, eu sinceramente, eu estou muito preocupada, porque as pessoas estão consumindo coisas assim, eu tenho quase 50 anos, eu atendo as pessoas que têm essa faixa etária que eu olho e já olho assustada. Eu fico imaginando daqui 30 anos, as nossas crianças hoje que estão com 10 anos, que consomem, elas cresceram abrindo a geladeira e tendo isso, né? É Peito de peru, presunto, não sabe comer outra coisa, a mãe não sabe mandar outra coisa de lanche para a escola. E isso me preocupa muito. A função renal dessa criança que eu atendo hoje na pediatria, daqui 30 anos, como é que vai ser? É muito complicado. E a gente já vê crianças tendo doenças que há uns anos atrás era só de adulto e idoso, Sim, né? Eu pego criança, com certeza. Criança com colesterol alto, com triglicérides, e aí você vai observar a alimentação. É muito complicado. E o pior, né? Diabetes tipo 2. Sim. Que era aquele tipo de diabetes que era de adulto e hoje você obeso. pega na criança, Então... E aquele remedinho que o adulto toma, né? Que o nome científico é metformina, para a criança não funciona, Kátia. Então. Para adolescente não funciona. Por quê? Porque ela está no desenvolvimento hormonal muito grande. E a metformina, ela não age para criança e para adolescente. Então, tem que ter mudança. Então, é isso que a gente, né, na pediatria, a gente tenta preconizar, ajudar. né? Com certeza. Um beijo pra você, viu, Aninha? Vamos ver mais um? Zélia, estou amamentando, posso usar adoçante? Não, Zélia, nada. Você vai usar o mínimo do açúcar, porque isso vai passar para o leite materno e o seu bebezinho vai ter problema lá na frente, nem pensar. De preferência o açúcar mascavo ou demerara, né? E pouquíssima quantidade, porque tudo que você vai consumir agora passa pelo leite materno. O paladar desse teu bebê, para os próximos, né, para a vida toda, é formado agora. Bom, formou quando ele estava na sua barriga, de tudo que você comeu, e vai formar depois agora com o leite materno. Né, o paladar. O abacate que você come passa para o leite materno. Tudo que você come vai ajudar no paladar dessa criança. Eu vi uma vez uma matéria que dizia que a mãe que come determinados grupos alimentares restritos, a criança já nasce com aquele paladar restrito. Seletivo. Sim. A mãe que se alimenta de todos os grupos alimentares, que prova tudo, a criança vai ter uma certa predisposição positiva a querer provar as coisas diferentes. Porque tudo passa primeiro via placenta. A criança, lógico, passa tudo via placenta. Todos os nutrientes. Tanto é que se ela comer alguma coisa que faça mal, vai fazer o álcool, por exemplo, vai absorver. Sim. A mesma coisa eu falo, gente, a criança ela tem o direito de ser amamentada, né? Eu falo que só mudou a fonte. Os nutrientes que ela recebia via placenta virão via leite materno. É direito dela. E aí essa seletividade que ela vai ter lá na frente depende agora. Então, Zélia,
esquece o adoçante. Esquece, nem pensar. Vamos ver mais uma? Da Tamires. Se pingarmos muitas gotas de adoçante no café, engordaremos mais do que se usasse açúcar? Então, Tamires, o problema é o seguinte, esse adoçante, o aspartame, ele é composto de 2 aminoácidos e ele vai interferir na produção de serotonina. Então a pessoa vai acabar comendo mais. É impressionante. É como se a gente não tivesse mandado a mensagem. E a serotonina, cérebro, né? que é o hormônio do bem-estar, da tranquilidade. Então, Tamires, não vale a pena pingar muito adoçante. Porque você uma que o organismo não reconhece e ele interfere. Aí aquela pessoa que, vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é. É só tranqueira que a gente quer comer. comer. E fica com aquela compulsão por carboidrato, parece uma formiga desesperado por doce. Parece um drogado. Porque baixou a serotonina. Não deixa de ser uma compulsão. Com certeza. E aí, então eu acho melhor usar pouquíssimo açúcar no café. Foi o que eu falei, gente, por favor, me dá um voto de confiança. Vai colocando menos. Aos pouquinhos, porque as pessoas, elas não têm noção, elas tentam diminuir, não vai tirar rápido assim, não, nunca mais adoçante. Vai tentando diminuir aos poucos, você vai ver que você vai ficar livre do açúcar. E aí também, é isso que você falou, além de parecer um drogado, Kátia, se a criança consome muito açúcar, a mãe acrescenta, a criança fica muito agitada. A hiperatividade, todo mundo diz hoje, não pode ser vinda do açúcar? Com certeza, pode ser vinda do açúcar. Gente, aquela criança que nem a avó aguenta, né? Aquela criança que a mãe... Liga 220. Não, e eu tô levando o neném aí. Ai, que legal, filha, pode trazer, né? Então, quer dizer, qual é a matéria-prima que essa criança está consumindo? Então, às vezes, esse açúcar muito em excesso também vai causar isso. E vai te dar... Vai fazer você engordar sim. Eu sou contra, Tamires. Um beijo pra você, viu, Tamires? Vamos ver mais uma? Vinícius, por que o açúcar cristal não adoça? Vinícius, não é que ele não adoça, ele adoça menos por causa do processo de refino. Ele é mais bruto. Ele demora para dissolver. Ele demora para dissolver. Né? Então, no processo, na indústria, primeiro vem o açúcar mascavo, depois vem esse. Vem o demerara, vem esse. Depois vem o refinado. O refinado, o processo dele, as partículas são menores. E aí ele adoça mais, enquanto que esse daqui, a solubilidade dele é menor, por isso que ele adoça menos. Agora, se a gente reparar se adoça menos ou não, vê se no fundinho da xícara não fica com um monte de açúcar. A gente mexe. E não dissolve. Não dissolve. Ele não dissolve, por quê? Porque aí no processo eles vêm para outra terceira etapa, que é essa daqui. Você joga fora uma parte do açúcar, sim. Não é que ele não adoça, porque ele simplesmente não foi dissolvido. Não foi dissolvido, por isso que ele é mais usado assim, mais para a indústria, né? Assim. Lembrar, gente, que muitos alimentos salgados também têm açúcares, e às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Com certeza, tem sim, né? Os industrializados levam açúcar, né, para a estabilização. Não tem jeito. Um beijo, viu, Vinícius? Beijo, Vinícius. Olha, eu vou passar os contatos aqui da Marisa Diniz Graça, que é nutricionista. Claro, gente, a gente foi acostumado a vida inteira a comer açúcar. É difícil a gente hoje falar, a partir de hoje, nada. Mas quanto menos a gente consumir, melhor, né? Melhor, a saúde agradece. Se vai consumir açúcar, coloca pouco. Tem gente que põe 3 colheres de chá de açúcar numa xicrinha pequenininha de café. E é o que eu falo, Kátia, é melhor ir pelo bem do que ir pelo mal. Eu falo, você está saudável agora, por que você vai tentar desenvolver um diabetes? Se você descompensar, chegar com uma glicemia de 450, você vai para uma UTI, você vai acordar sem saber o que está acontecendo, aí você vai ser obrigado, entendeu? Então não é melhor ir pelo bem do que ir pelo mal. Vai diminuindo aos poucos. E tudo na vida é uma questão de costume. Não é? Tá? Olha, vou passar para vocês o site, que é o www.hospitalbandeirantes.com.br, hospitalbandeirantes.com.br. A Marisa Diniz Graça é nutricionista lá do Hospital Bandeirantes. Qualquer informação, acesse o site. Mas vamos colocar isso aqui em prática, gente. Adoçantes que fazem mal e podem trazer problemas sérios e irreversíveis à vida da gente, não vamos usar. E o açúcar diminuir. Deixa a sobremesinha uma vez por semana, a cada 10 dias, que é a melhor coisa, né? Obrigada, viu? Obrigada pela grande aula de sempre. Obrigada, Kátia, eu que agradeço.